Havia uma mulher que fazia um assado de pernil muito famoso entre seus familiares por ser muito gostoso. Certa vez no Natal, ela começou a preparar o pernil como fazia todo ano, e o seu marido a viu cortar as duas pontas do pernil e descartar. Então, curioso, ele perguntou: "Por que você corta as duas pontas do pernil?" E ela respondeu: "Não sei. Minha mãe fazia assim e eu faço igual." Naquele mesmo dia, sua mãe chegou para jantar e ela perguntou: "Mãe, por que a senhora corta as duas pontas do pernil? Faz parte da receita?" Ela: "Não sei, minha filha, eu sempre fiz igual a sua avó. Ela sempre fez assim e eu nunca questionei." Então, naquela mesma noite, elas decidiram ligar para a avó e perguntaram por que ela cortava as duas pontas do pernil. E a avó respondeu: "Porque minha forma é pequena." Quando eu era criança, eu sempre reparei que a minha mãe deixava o feijão de molho. Geralmente, ela colocava o feijão à tarde e deixava de um dia para o outro para ela cozinhar o feijão no dia seguinte. E aquilo, né? Eu não sabia o que era, eu nunca questionei a minha mãe. E o tempo se passou, né? Eu comecei a ser adolescente, ela começou a me ensinar a cozinhar. Só que eu lembro que logo que eu casei, até antes de eu casar, um tempo que eu morei sozinha, minha vida estava tão corrida, tão corrida, tão corrida, que o que eu fazia? Eu não deixava o feijão de molho. Eu fervia uma água e eu colocava água quente direto no feijão, porque na minha cabeça, no meu pensamento, o motivo da minha mãe deixar o feijão de molho era para que ele ficasse mais molinho, para que ele cozinhasse mais rápido. Sendo que um tempo depois, pesquisando sobre isso, e eu também vi uma matéria que falava da importância de deixar o feijão de molho, que eu descobri que na verdade não era por causa disso. O motivo de se deixar o feijão de molho é realmente para que a gente não tenha desconfortos intestinais, porque o feijão, ele libera algumas coisas lá que podem causar gases na gente, desconforto intestinal. E depois dessa reflexão eu lembrei dessa história, porque da mesma forma que às vezes a gente faz as coisas inconscientemente igual aos nossos pais, sem questionar, tem coisas também, como nesse meu caso, eu resolvi fazer uma coisa que era um de jeito diferente que minha mãe fazia, mas que eu pensei que ela fazia por um motivo e na verdade ela fazia pelo outro. Então essas duas histórias, elas casam entre si. Porque o que acontece? Às vezes você segue fielmente, cegamente até, o que uma pessoa faz sem questionar. E acaba imitando ela de certa forma. E às vezes você faz o contrário, você não quer imitar essa pessoa por qualquer motivo que seja, você faz algo diferente e às vezes você nunca questiona a pessoa por que ela fazia assim, se tinha um sentido ou não. E nesse caso do feijão, gente, é algo cientificamente comprovado, né? Que você realmente deve deixar o feijão de molho para consumir ele. E isso realmente é pra gente se questionar. Quantas vezes na vida a gente age, fala igual certas pessoas que a gente conhece e a gente faz aquilo, às vezes no automático, sem se questionar o porquê eu estou falando isso, eu acredito de verdade nisso? É assim que se formam muitas vezes as crenças. Às vezes você escutou alguém falar alguma coisa desde a sua infância e aquilo impregnou na sua mente e você começou a repetir aquilo, repetir e aquilo virou um padrão na sua vida e você nunca parou para se questionar. Mas isso faz sentido? Vamos sentar aqui. Isso realmente é verdade? Da onde saiu isso? Da onde aquela pessoa tirou isso? Isso é um exemplo cientificamente comprovado? Isso é um fato? Isso é um achismo? Né? Isso é uma superstição? E é muito importante a gente, né? Realmente fazer essas reflexões, se possível, diariamente na nossa vida, para que a gente não caia em padrões, né, de vida que a gente não quer viver, em padrões que às vezes não são bons pra gente, que pode levar a gente por um caminho que não é o caminho que vai levar a gente a uma felicidade, né? Que vai levar a gente ao autoconhecimento, a uma busca assim interior por coisas verdadeiras, coisas de Deus, coisas que fazem sentido na nossa vida. Por isso a importância da gente sempre se questionar. Muitas vezes a gente tem que voltar a ser como crianças, daquela fase do porquê. A minha filha, ela tem 4 anos e vira e mexe ela pergunta: "Mamãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê?" Às vezes você fica até meio assim, o que eu vou responder, né? Porque dependendo da pergunta da criança, para a idade dela, às vezes você tem que ter uma resposta assim, bem lúdica, assim, né?
para não adiantar ela numa fase que ela ainda não tá preparada para saber o que é exatamente aquilo, mas você também não pode deixar ela no escuro. Então a gente que é pai e mãe, sabe, né? A gente tem que ter um jogo de cintura. E a gente que é adulto, a gente tem que pensar assim, às vezes, como as crianças. Vamos se questionar o porquê das coisas. A gente não precisa repetir tudo que as pessoas fazem, né, como se fossem, né, cavalinhos ali colocados em fila para ir realmente para um lugar. A gente pode parar e perguntar, mas por que isso? Por que você faz assim? Tem algum sentido? Você pode me explicar? A gente precisa ser curioso nessas coisas, né, da vida da gente mesmo. Nas coisas que acontecem, nos dizeres, nos saberes das pessoas. É assim que a gente realmente aprende as coisas, que a gente interioriza conhecimentos e que a gente se liberta muitas vezes de crenças negativas, de coisas que não são boas pra gente e que inconscientemente a gente acaba passando pra frente, né? Pra gente realmente quebrar esses ciclos, né? A gente não precisa ser como antigamente, que não tinha muita informação, né, que as informações, às vezes, elas eram muito restritas a livros, a estudos, né, como quando você faz faculdade ou coisas do tipo. Hoje em dia, graças a Deus, né, a internet, né, tem muitas informações verdadeiras, como tem os fake news também. Então é importante também a gente saber o que é verdadeiro e o que não, né. Eu, ultimamente, até vou fazer um comentário aqui que não tinha muito a ver com isso, mas me veio na cabeça. Ultimamente eu tô recebendo muitas ligações, sabe? Muitas ligações, assim, e eu vejo. Uma hora é o banco falando que a sua compra foi aprovada, outra hora é benefício do governo pra você atualizar cadastros. Eu falo, gente, às vezes a gente nem tem essas coisas, né? E o pessoal fica realmente ligando. Mas para aquelas pessoas que têm, gente, saiba realmente que você não deve confiar nessas ligações eletrônicas. Às vezes nem as ligações que é a pessoa mesmo falando com você, né? Pare um minutinho, pesquise no Google, tenta ver realmente fontes fidedignas, né? De lugares confiáveis que estão falando se essa informação é verdadeira ou não. Não haja pela emoção e já saia clicando em qualquer coisa, digitando coisas, porque é aí que essas pessoas mal intencionadas acabam pegando seus dados. Então, conhecimento, gente, ele liberta a gente de muitas coisas, de coisas ruins que poderiam acontecer. Então, pense bem, sabe? E busque conhecimento e se questione, não haja na emoção, né? Nada, às vezes, é tão urgente assim, só se for uma questão de vida ou morte, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem que parar e pensar um pouquinho, né? Porque, às vezes, as pessoas ligam falando que sequestraram, não sei o quê. A gente tem que parar, respirar um pouquinho, enfim. E é isso, gente. Eu espero de coração que essa reflexão possa ajudar você de alguma maneira, tá bom? Se te ajudou, deixa um comentário aqui pra eu saber. Eu desejo que você tenha um lindo dia, uma linda semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!